Bem-vindos, bem-vindos. O assunto chakras é importante, interessante e sempre desperta, né, nas pessoas algumas curiosidades, sempre é instigante. E uma das questões que sempre me trazem, e que já tem um vídeo inclusive, alinhamento de chakras, né? Alinhamento, alinhado, desalinhado. É interessante. Então merece um pouquinho mais de atenção nesse aspecto. Os chakras eles saem um pouquinho adiante do nosso corpo físico, mas mantém uma raiz lá no Sushumna, que é o canal central que passa bem no centro do nosso corpo. Então ele tem um filetezinho ligado no Sushumna, né? E a parte de fora são pequenas rodinhas. Mais ou menos como essas aqui, ó. E os chakras, sim, ficam desalinhados, embora algumas pessoas não gostem disso e não sei porquê, né? Digam que não existe isso, mas sim, existe desalinhamento. Nós vamos ver aqui no Flipchart e já retornamos. Aqui, vamos considerar essa linha verde, o nosso canal central, o Sushumna, que é o canal no qual todos os grandes chakras estão conectados, certo? Começando pelo básico e terminando lá pelo coronário. Essa aqui seria uma situação ideal. Está meio tortinho, né? Está meio tortinho. Mas ainda assim vocês entendem, né? Ainda assim dá para entender tranquilo. Mas essa aqui seria uma situação normal. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Para que ele fique equilibrado, certo? Então, ele vai estar bem posicionado em relação a Sushumna, nem para a esquerda, nem para a direita, ok? O primeiro desalinhamento ocorre quando o chakra vem para a direita ou vem para a esquerda, certo? A raiz dele está no Sushumna. A raiz dele está lá no Sushumna. A raiz continua no Sushumna, mas a boca, a parte externa dele, vai para um lado ou vai para o outro. O segundo desalinhamento é na horizontal. Aqui ele estaria bem alinhado, né? O Sushumna, na verdade, vai estar aqui. Então ele estaria bem alinhado na horizontal. O segundo desalinhamento é quando ele vem para baixo ou vem para cima. Certo? Então ele desalinha na vertical e na horizontal. São os dois tipos de desalinhamento que nós temos nos chakras. Legal, pessoal? Então é isto. Legal, legal. Então vimos ali, né? Aquela apresentação fantástica, o meu desenho assim é perfeito, hein? Muito obrigado. Não vou me emocionar, não vou emocionar agora. Brincadeiras à parte. Mas serviu para ilustrar, né? Serviu para ilustrar a questão do alinhamento. A grande questão do alinhamento e dos chakras é que não são os chakras que nos causam alguma coisa, que nos afetam, que nos destroem a vida, que nos atormentam e assim por diante. Não. Somos nós que causamos o dano nos chakras. A nossa mente, olhando para a realidade, olhando para dentro de si mesmo, vai desalinhando os chakras, vai estragando, dilacerando, rasgando, cortando, fazendo coisas terríveis. Consciente ou inconsciente. É natural. Em geral, os nossos chakras têm problemas, têm bloqueios, têm uma série de dificuldades, estão constantemente desalinhados. Isso é o natural. A persistência dessas coisas causa doenças porque o fluxo de energia acaba sendo prejudicado, né? Mas é a nossa mente que faz isso. Não são eles que nos punem de alguma forma. E o alinhamento em particular, ele é interessante porque tem centenas de técnicas para alinhamento. Você encontra na internet ofertas e mais ofertas de técnicas. Elas não são de todo ruins. Algumas boas, verdadeiras, funcionam.
outras são firula, são fantasia. Mas não duram. Esse é um detalhe. Mesmo uma sessão de Reiki, uma iniciação em Reiki que é mais intensa, e algumas outras técnicas que estão disponíveis aí que você pesquisa, elas trabalham nossos chakras, energizam eles, organizam eles, alinham eles, mas isso dura o tempo em que a sua mente começa de novo a trabalhar e estragá-los. Leva o tempo que o terapeuta bom ou não, a técnica boa ou não, empregou, melhorou, trouxe uma clareza para a gente, trouxe um benefício, mas logo em seguida a nossa mente vai se apegar de novo aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas transigências, às suas discordâncias, e vai desalinhar de novo, vai estragar de novo, e assim por diante. Faz parte. O interessante é aproveitar esse tempinho que a gente ganha, essa folga, para repensar, para se ressignificar, para olhar mais para si, se entender mais, se aceitar mais. E o alinhamento, então, como a gente viu, né, ele é de dois tipos. Desalinhamento. Ele pode ser na horizontal ou na vertical, certo? Então, vamos dizer que isso aqui seja um chakra, ele estando para cá ou para cá, está desalinhado, e a posição dele sendo aqui, estando para cá ou para cá, também está desalinhado. É claro que um diagnóstico preciso, uma afirmação precisa do que está causando isso, é um processo terapêutico. Modificar a nossa ideia, modificar a nossa maneira de ser, modificar aquilo que está causando isso, é um processo terapêutico, um processo de cura, de autoconhecimento. Então não é uma sessão ou duas ou três que vai resolver, você precisa mudar interiormente. Né? Mas, dentro da área de cada um, da atuação de cada um dos chakras, o desalinhamento em particular tem um detalhe interessante. O desalinhamento é uma fuga. O desalinhamento é uma fuga. Porque, vamos tomar o caso do chakra frontal aqui, né? Perto dos olhos. Quando você não quer olhar para alguma coisa, lá fora ou dentro, você desvia o olhar. Não é isso? Quando a gente quer fugir de alguma coisa, a gente desvia, né, para cá. Desvia para lá, se abaixa, a gente pula. Quando a coisa vem no meio, fica meio difícil, né? Tem um ditado popular aí que diz que quando vem no meio a gente abraça, né? Mas é uma fuga o desalinhamento do chakra. Porque aquela energia que deveria entrar direto aqui, nós estamos, né, puxando para um lado, puxando para o outro. Isso em todos os chakras. Estou tomando esse como exemplo. Então, é esse desviar das coisas, é esse afastar-se das coisas, é não querer ver as coisas como elas são, é não querer amar, é não querer estar presente no mundo material. E a gente, desde cedo, traz isso, né? Desde cedo a gente traz isso. A gente vai desviando das coisas, porque causa dor, porque causa sofrimento, porque causa prazer e assusta, porque a gente gosta demais e tem que parar, por isso, por aquilo, por múltiplas razões. Em cada um dos chakras a gente foge, a gente desvia. E com o tempo, com uma atitude muito natural, né? Às vezes é físico, a gente desvia físico mesmo, né? A gente faz todo esse movimento físico, perto de pessoas, em situações, em momentos, com a gente mesmo. Então isso acaba se refletindo, não só no físico, mas no energético, no sutil. Então os chakras começam também a sair do prumo, como resposta à nossa mente, que está se desviando das coisas. Você não está com todos os chakras desalinhados ao mesmo tempo, uns mais, outros menos. Ocasionalmente eles estão alinhados, né? Depois de algum trabalho energético, depois de receber um reiki, por exemplo, a gente tem aquela folguinha, né? Como eu falei, algumas técnicas que são boas, deixam a gente alinhadinhos por algum tempo. Mas
em breve a gente altera. E aí ocorre, né, nesse chakra ou naquele chakra, alguma coisa. Porque em algumas coisas a gente pode observar nas outras pessoas que algumas coisas estão bem resolvidas. Então, na área daquele chakra está tranquilo, o chakra está certinho. Mas quando chega no outro chakra, uma outra área diferente, a gente já começa esse processo de fugir. E aí o chakra vai desalinhando. Com o tempo ele acaba tendendo, porque a gente não pode ficar com o corpo para cá toda hora com todas as energias, mas como reflexo disso, o corpo fica parado, mas o chakra já está diferente. Então a energia que chega de frente em você, que deveria entrar, ela não encontra a porta que é o chakra. Entra um pedacinho. E aí nós vamos construindo, né, nossa maneira de ser, nossos bloqueios e tudo mais. Eu acho que primeiro é importante a gente reconhecer que nós causamos os danos nos chakras. Depois nós precisamos reconhecer que observar isso, estudar isso, tratar isso e os reflexos desse desalinhamento, né? Tentar entender as coisas que a gente faz, é o passo natural que a gente dá para crescer. Desejar que os chakras estejam alinhados, centrados, posicionados, energizados é natural. A mente gosta disso. Mas é preciso perceber que isso não é comum. Isso também não é natural. O natural é o estragar. Porque a gente estraga o físico, a gente estraga o energético, a gente estraga o emocional, a gente estraga o mental. É isso que nós fazemos. Com maestria, em alguns casos, né? Com maestria. Nós estragamos. Por quê? Porque nós somos daninhos, às vezes. Porque nós somos malvados, às vezes. Porque nós somos ignorantes, às vezes. Porque nós somos estúpidos, às vezes. Mas porque nós estamos em processo de crescimento. Assim como para andar você vai cair, e você precisa aprender a cair para não se machucar, mas você levanta e vai de novo. Toda essa informação da qual nós fugimos, desviando, em algum momento começa a ser integrada. Em algum momento começa a ser trabalhada. Se não nessa vida, quem sabe na próxima. Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está crescendo. A gente está se conhecendo. Quanto mais a gente consegue ser honesto e coerente consigo mesmo, quanto mais a gente consegue integrar aquilo que nós gostamos de nós mesmos, aquilo que nós não gostamos de nós mesmos, mais os chakras tendem a entrar no prumo e funcionar corretamente, adequadamente. Certo? Então, à medida que a gente começa a não desviar dos problemas, não desviar das coisas, não querer, né, deixar de olhar e tudo mais, a gente começa a se conhecer, a se perceber, e isso vai refletir nos chakras. E ocasionalmente, né, alguma atividade, alguma prática energética ajuda, né? Ajuda, energiza um pouco mais os chakras, tira algumas coisas, né, tendenciosas, que às vezes são energias que ficam paradas ali, tirando ele do prumo, ele retorna, a gente modifica a nossa mente, a gente se percebe, se observa mais, e a coisa tende a funcionar. Quando não, a gente adoece. A gente adoece. Inclusive esse livro que eu citei aqui, é um livro antigo, talvez só em secos, é um livro muito interessante porque ele faz uma pesquisa de diversas patologias, diversas doenças ligadas com os chakras, né? As duas autoras ali, elas têm, uma delas tem uma percepção das energias sutis, dos campos de energia muito avançada, muito aprimorada, e ela consegue identificar as questões que estão envolvendo os chakras e os reflexos físicos disso. Então, vale a pena, quem se interessa pelo assunto, é uma das bibliografias que eu recomendo, está lá no blog. Esse livro é interessante. Com algumas ressalvas, a visão delas, né? É um livro antigo, de 1989. Ela não concorda, interessante, mas ela traz aquele velho problema do Leadbeater, que deslocou os chakras. Então tem que fazer algumas concessões para ler esse livro, mas é muito interessante a
a visão que ela tem, a percepção que ela tem dos chakras e dos problemas que um chakra estragado, bloqueado, danificado acaba gerando no corpo físico. E essa questão, né, não é o chakra que faz, somos nós, nossa mente que cria isso tudo. O caminho para equilibrar isso, equacionar isso é autoconhecimento. E para autoconhecimento você tem que ter uma boa literatura, você tem que ter bons autores, você tem que fazer uma triagem de tudo que está por aí, e a gente tem que perder muitas ilusões que a gente vai criando, né? Somente no pensamento mágico que vai vir alguém, e teus chakras estão alinhados, perfeitos, desbloqueados, funcionando 100%. Infelizmente a gente tem essa ideia de que não. Se não houver aprendizagem, se não houver alguma coisa que nos melhore, que nos faça crescer, a gente vai continuar estragando de novo eles, danificando de novo eles, até que não tenha mais jeito, né? Até que não tenha mais jeito. Mas é o processo natural, é o processo que a maioria de nós está. Boa parte de forma inconsciente e alguns conscientemente, já mais atentos, mais observadores, né? Buscando técnicas coerentes, racionais para trabalhar isso, mudando a visão da realidade, mudando a visão a respeito da gente mesmo, e aí a gente entra num processo mais produtivo de crescimento, de autoconhecimento. Então é muito importante. Se preocupar com os chakras, se estão danificados, alinhados, é inútil. É inútil. Porque essa preocupação, esse querer, não vai adiantar. Não adianta você querer uma técnica qualquer para alinhar o chakra, para desbloquear o chakra. Na hora que você começar a trabalhar com o chakra, vão vir à tona, vão vir à consciência, vai vir no seu dia a dia, nas situações onde você está, nas pessoas que você vive, nos trabalhos que você executa, vão vir uma série de questões que foi aquilo que a sua mente não quis olhar, que a sua mente não quis perceber, que a sua mente não quis trabalhar, que a sua mente descartou, aquilo vai vir à tona para ser aceito, ressignificado, para ser trabalhado. Então, a gente às vezes se assusta, porque na hora que começa a se trabalhar um determinado chakra, os problemas aparecem, e aí as pessoas se decepcionam, né? Elas acham que eu vou alinhar meu chakra e pronto. Na hora que você alinha o seu chakra, você começa a receber aquela energia diretamente, sem a dificuldade habitual, e vai surgir na sua consciência os problemas, as dificuldades que você não queria ver. Então as coisas não vão acontecer como punição ou porque você fez errado, não. Elas vão vir à tona para serem trabalhadas. Não vamos apagar, não vamos deletar, não vamos jogar fora, não. Nós vamos ter que aceitá-las, integrá-las e ressignificá-las. Fazem parte da gente, são a nossa história. Todos os nossos erros e acertos são a nossa história. O que eu sou hoje não é só porque eu acertei. É pelas coisas que eu errei também, pelo que eu fiz, porque eu não fiz, pelo que eu me... por tudo. Querer pegar toda essa parte que eu não gosto, que eu acho ruim e jogar no lixo é não integrá-la. É uma visão errada, equivocada da realidade. E vai me gerar problema. Então precisamos estar atentos a isso, né? Trabalhar com chakras é trabalhar aspectos do chakra que nós estamos com dificuldade. Bárbara Brenner, mãos de luz, excelente, traz algumas avaliações psicológicas lá dos chakras, bem interessante. Ela não entra muito a fundo, né? Mas tem, no blog tem a bibliografia, tem vários livros interessantes, abordando chakras, energias sutis, nadis. Vale a pena. Certo? E aí, por último, cuidado, né? Preciso muito cuidado. Porque muitas pessoas trazem uma visão equivocada desse assunto. E aí, mais atrapalha do que ajuda. Aí, de novo, nós estamos olhando para a realidade de uma maneira inadequada. Gratidão, até a próxima.